Era evitável. Todo esse desastre poderia ter sido impedido. O fato de que a CIA sabia do risco de um ataque terrorista em território americano é amplamente documentado. Toda a alta cúpula do governo, incluindo o presidente dos Estados Unidos, sabiam disso. Mas absolutamente nada foi feito. Em dezembro de 1998, um relatório da CIA chega às mãos de Bill Clinton, reportando os planos de Bin Laden para realizar novos ataques, incluindo o sequestro de aviões americanos para forçar o governo a libertar os seus associados capturados. Em abril de 2001, o líder de uma milícia anti-Talibã que atuava no norte do Afeganistão, Ahmad Massoud, em um discurso em Bruxelas, afirma categoricamente que um ataque de grande escala em território americano estava sendo planejado, mas ele admite que possuía poucas informações a respeito disso. Em maio de 2001, um relatório da CIA chega à mesa de George Bush relatando a presença de potenciais terroristas em território americano. Algumas semanas depois, em junho, outro relatório afirmava que possíveis ataques eram iminentes. Oficiais do governo consideravam esses relatórios um grande exagero. O Pentágono afirmava que a CIA estava sendo enganada e que esses rumores que circundavam Bin Laden e a Al-Qaeda eram apenas distrações para tirar a atenção do governo americano de Saddam Hussein. Eles desconsideraram a possibilidade de um ataque acontecer na América continental. A CIA contra-argumentava, dizendo que a possibilidade de um fundamentalista islâmico como Bin Laden cooperar com um governante secular como Saddam era no mínimo absurda, e pelas próximas semanas a CIA tentou alertar a Casa Branca sobre esse ataque. O diretor da agência, George Tenet, e o seu chefe de contra-terrorismo, Coffer Black, discordavam sobre o risco de um ataque terrorista perpetrado por Bin Laden. Black argumentava que as informações obtidas eram muito fragmentadas, se tornando muito difícil construir um caso sólido. Mesmo assim, eles concordaram em ir pessoalmente à Casa Branca discutir esse assunto. Era 10 de julho de 2001. 2 meses antes dos ataques de 11 de setembro. A secretária de Estado, Condoleezza Rice, não deu ouvidos a esses alertas. A CIA exigia uma política afirmativa de contra-terrorismo e a autorização presidencial para a agência tomar medidas drásticas na caçada a Bin Laden. Mas isso não aconteceu, mesmo depois da garantia dada pela NSA após a interceptação de comunicações da Al-Qaeda de que as ameaças de Bin Laden eram reais. A Casa Branca não deu atenção à inteligência. O foco da política externa comandada por Rice estava na construção do sistema de defesa a mísseis balísticos, que fazia parte da campanha presidencial de Bush do ano anterior. O combate ao terrorismo não era prioridade do governo. Em 6 de agosto de 2001, um novo relatório chega às mãos de George Bush, que resume todas as ameaças contínuas realizadas pela Al-Qaeda desde 1998, concluindo com uma informação obtida pelo FBI a respeito de movimentações suspeitas em território americano, incluindo preparações para o sequestro de aviões. Pouco mais de um mês depois, ocorrem os ataques do 11 de setembro, e a resposta da Casa Branca foi a de que eles não haviam sido alertados sobre um potencial ataque terrorista. Rice foi ainda mais longe, dizendo que o relatório de 6 de agosto de 2001 não detalhou nenhum ataque específico. Ele não apontava sobre a possibilidade de um atentado que usaria aviões como mísseis. A incompetência da Casa Branca para trabalhar com essas informações obtidas pela CIA é a fonte de inúmeras teorias da conspiração. O que é totalmente justificado? É absurdo o que aconteceu naqueles anos que antecederam o atentado. É natural que as pessoas precisem encontrar razões lógicas para desastres dessa magnitude. Só que a realidade é muito pior que qualquer teoria. A razão da incompetência da Casa Branca é puramente política. Os seus objetivos eram outros e o terrorismo islâmico ainda era algo distante lá do outro lado do Atlântico. Um ataque em solo americano era algo impensável por todos os ramos do governo. Menos, é claro, para a inteligência. E mesmo que a comunidade de inteligência naquele momento já fosse extremamente poderosa, os recursos que ela pedia para combater esse terrorismo islâmico era gigantesco, e é da natureza do norte-americano questionar os gastos do seu governo. Eles lutaram uma revolução por esse motivo 200 anos atrás. Existia um custo político que a administração Bush não queria pagar naquele momento. Investir pesado em contra-terrorismo em um período de recessão econômica era a garantia de sofrer ataques da oposição e da mídia, porque gastar bilhões para impedir algo que nem aconteceu, sendo que a economia está em frangalhos. O timing dos ataques
não poderia ser pior. E o que muita gente finge não entender é que todas as ações tomadas pelos estadunidenses após o 11 de setembro poderiam ter sido realizadas mesmo sem os ataques. Os Estados Unidos eram donos do mundo e a sua vontade era soberana. A invasão do Iraque em 2003 poderia ter sido realizada em 98, durante a Operação Raposa do Deserto. A guerra do Afeganistão em 2001 poderia ter tido início a qualquer momento. A desculpa de derrubar um governo ilegítimo extremista islâmico do outro lado do mundo já é mais que suficiente para conquistar o apoio de uma ONU enfraquecida do pós-Guerra Fria. Buscar razões lógicas em um mundo do pós-verdade é no mínimo infantil. O 11 de setembro é um filho de 3 pais. A Al-Qaeda, que executou o serviço, o governo americano, que causou toda a instabilidade na região, e por fim, o ego da comunidade de inteligência. A CIA, por mais de 3 anos, tentou alertar o executivo do risco de um atentado de grande escala realizado pela Al-Qaeda, mas não acredite nem por um momento que eles fizeram isso sem segundas intenções. A CIA e o FBI são as 2 maiores agências de inteligência na América, e os seus objetivos são semelhantes, mas a área de atuação de cada uma delas é totalmente diferente. O FBI realiza vigilância interna. Apenas eles possuem autorização de investigar em território americano, enquanto a CIA faz a espionagem internacional, e é essa a origem do problema. Essas 2 agências se degladiam por recursos federais, promoções e por prestígio. Elas só se ajudam mutuamente em casos de extrema necessidade. Caso contrário, trabalham de maneira independente e sempre que possível elas ativamente atrapalham a agência rival. O treinamento de pilotagem dos jihadistas que sequestraram e executaram os atentados do 11 de setembro foi realizada dentro dos Estados Unidos, mas a CIA obviamente não tinha autorização para espionar esses homens. Essa é a jurisdição do FBI. Sendo assim, os relatórios que eram entregues ao presidente americano possuíam apenas informações coletadas no exterior, e é por causa disso que os dados eram tão fragmentados. A CIA não possuía todas as peças desse quebra-cabeça. Nenhuma iniciativa foi tomada por parte da CIA e do FBI para unirem forças nessa investigação. As 2 agências estavam trabalhando no mesmo caso, com informação incompleta. Muito foi debatido nos últimos 20 anos a respeito disso tudo, e se chegou em uma conclusão: se a CIA e o FBI tivessem compartilhado entre si as informações que cada agência havia coletado, é certo que os atentados poderiam ter sido impedidos. Mais de 1 milhão de vidas foram perdidas em um duelo de egos. Essa é a verdade. E ela é muito pior que qualquer teoria. E o que aconteceu depois dos atentados é surpreendente. O povo americano em grande parte não culpou o seu governo pela tragédia. Muito pelo contrário, uma onda patriótica tomou o país por inteiro. Naquele momento, o mundo havia sido dividido entre nós e eles. Os americanos trataram as vítimas do World Trade Center como parte de sua família, e a administração Bush habilmente conseguiu cooptar toda essa revolta para transformar o fracasso do seu governo e da sua inteligência em um novo inimigo. A guerra ao terror foi a resposta americana dada ao mundo sobre os seus próprios erros. 3.482 pessoas morreram por afogamento nos Estados Unidos apenas no ano 2000. Enquanto 3.457 pessoas foram assassinadas em ataques terroristas nos 20 anos que se seguiram aos atentados do 11 de setembro. Dessas mais de 3.000 pessoas, 2.908 morreram naquele dia. Nós damos muito mais crédito aos terroristas do que eles de fato merecem. A Al-Qaeda em seu auge não passava de um grupo porcamente unificado cujos seus sonhos eram muito maiores do que as suas capacidades de executá-los. No geral, os jihadistas são grupos pequenos e desestruturados formados por ignorantes e incompetentes. Eles são dignos de pena quando se analisa de maneira racional. Eles se tornaram tão grandes e influentes graças aos interesses que governos ao redor do mundo tinham em criar um novo inimigo para justificar as suas ações criminosas. Os custos com segurança doméstica nos Estados Unidos entre os anos de 2001 a 2015 passaram de $1 trilhão. Esse valor absurdo só seria justificado se as agências de inteligência conseguissem impedir, em média, cerca de 333 atentados de grande porte por ano, um pouquinho mais que os 15 mandados de busca emitidos nesse período. O valor de $1 trilhão, é claro, não inclui a guerra do Iraque e Afeganistão, cujos valores chegaram a 1,9 trilhão e 2,3 trilhões respectivamente. No total, os custos da guerra ao terror nos últimos 20 anos chegaram a $8 trilhões e mais de 900 mil vidas foram desperdiçadas. Sendo que desse total,
cerca de 387 mil foram de civis inocentes. A resposta americana aos ataques do 11 de setembro seria equivalente a matar uma formiga com uma ogiva nuclear. Os mais de 100 mil membros da comunidade de inteligência estavam profundamente envergonhados com esse fracasso e queriam impedir a todo custo que algo similar jamais acontecesse novamente. A justificativa dada pela CIA, FBI e NSA para não terem cooperado nas investigações desse caso estava na burocracia do Estado norte-americano. Eles argumentaram que as leis que regem o compartilhamento de informações entre agências é rígida demais e isso atrapalha as investigações. Essa é uma meia-verdade. Sim, haviam limites legais que impediam as agências de compartilharem alguns tipos de informações entre si sem supervisão, mas caso fosse do interesse da CIA entregar todas as informações que eles possuíam a respeito da Al-Qaeda para o FBI e vice-versa, isso era totalmente possível. Nenhum juiz no mundo iria rejeitar um pedido de compartilhamento de informações se tratando de uma investigação sobre terrorismo. Mas naquele momento específico, onde o governo e a população estavam apavorados, a narrativa de que as agências de inteligência possuíam muitas restrições no seu trabalho e que se essas restrições caíssem, atentados como o 11 de setembro nunca mais aconteceriam, foi amplamente aceita pela sociedade americana. Essa foi a janela de oportunidade que os burocratas da comunidade de inteligência se aproveitaram. Foi desengavetada uma lei, escrita há muito tempo atrás, que havia sido posta de lado, pois o seu conteúdo em tempos normais jamais seria aprovado. Foi retirada das sombras e colocada em pauta pelo Congresso americano. Essa lei é o Patriot Act, aprovado em 26 de outubro de 2001, exatos 45 dias após os atentados. O ato patriótico é uma lei extremamente abrangente que dá ao governo dos Estados Unidos poderes quase ilimitados para investigar e suprimir operações terroristas em solo americano ou no exterior. Vários artigos dessa lei são Sunset Provision, que significa que esses artigos têm uma data de validade e necessitam de renovação presidencial para se manter em vigor. Ela foi dividida em 10 seções que abrangem desde o financiamento das ações de contra-terrorismo realizada pelos Estados Unidos, como será a atuação do exército no contexto do combate à proliferação de armas de destruição em massa, trata também do fundo dedicado às famílias vítimas de terrorismo e de como as agências de inteligência podem atuar na investigação das fontes de renda desses grupos terroristas, com a ampliação do escopo da lei que trata da lavagem de dinheiro doméstica e internacional. Mas o ponto mais relevante de todo o ato patriótico não é nenhum desses que eu citei. Na segunda seção do ato, que trata dos procedimentos de vigilância, é onde o demônio se esconde, mais especificamente na seção 215. Mas antes de falar da seção 215, eu preciso te contar uma história. A história do primeiro e único presidente americano a renunciar. Em 15 de junho de 1917, pouco mais de um mês após a declaração de guerra dos americanos ao Império Alemão, é sancionada pelo presidente Woodrow Wilson o Espionage Act. Essa lei visava punir espiões estrangeiros e cidadãos americanos que de alguma forma vazassem informações do exército e governo americano para outras nações, independente de seus objetivos, seja com a intenção de impedir alguma operação do exército ou promover o sucesso de nações estrangeiras em guerras que os Estados Unidos tomassem parte. A lei também engloba acusados por motim, aqueles que tentam impedir o processo de recrutamento, e insubordinação, ou seja, um soldado que se negar a cumprir ordens, por pior que ela seja, será indiciado pelo mesmo crime que um espião russo, por exemplo. As punições para indivíduos acusados de espionagem vão de 30 anos de reclusão até a pena de morte. E com toda certeza, esse não é um crime que alguém gostaria de ser indiciado. Uma primeira versão da lei dava ao presidente dos Estados Unidos poderes ilimitados para censurar a imprensa, mas como esse ponto ia de encontro com a primeira emenda da Constituição americana, a lei foi sancionada sem esse artigo. Fato é, em um contexto de guerra, uma lei como essas faz sentido. Afinal, o destino de toda uma nação pode ser decidido com um vazamento, mas o Espionage Act continuou em vigência mesmo com o fim do conflito na Europa. Ela foi amplamente aplicada pelo restante do século XX pelo governo americano para indiciar espiões nazistas e comunistas nos conflitos que se seguiram. Essa lei foi escrita de maneira propositalmente vaga. Por desconsiderar os motivos do espião, qualquer tipo de vazamento de informações secretas pode ser tratada como um ato de espionagem, tornando esse crime
pior que assassinato? Em um julgamento, um acusado por homicídio pode argumentar que agiu em legítima defesa. Independente se isso é verdade ou mentira, o júri deverá considerar essa possibilidade em sua decisão. Mas no caso de espionagem, a situação se torna binária. Vazou informações secretas ou não? Simples assim. E a sentença será aplicada de acordo com a negativa ou positiva a essa acusação. O acusado não tem o direito de explicar os seus motivos. E mesmo que o faça, o júri não poderá levar essa justificativa em consideração. É por causa disso que o crime de espionagem é pior que assassinato. A razão pela qual o Espionage Act se mantém em vigor desde 1917 é que ela serviu como uma luva para todos os governos seguintes suprimirem dissidentes de dentro das suas fileiras. O medo de ser condenado a uma vida inteira na prisão ou perder ela é o suficiente para impedir que whistleblowers surjam. Mas mesmo com plena certeza de que sua vida vai acabar, ainda surgem aqueles que aceitam sacrificar tudo pela verdade. O primeiro grande vazamento da história americana aconteceu durante a Guerra do Vietnã, os Pentagon Papers. Em 1967, durante o governo Lyndon Johnson, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, organiza um grupo de estudos com o objetivo de produzir uma enciclopédia sobre a Guerra do Vietnã, contando toda a história da atuação americana entre 1945 até o fim do conflito. Ele não informa o presidente nem o secretário de Estado sobre a criação desse grupo de estudos, muito menos a sua finalidade. O seu objetivo era deixar para os historiadores uma fonte precisa daqueles acontecimentos. Em nenhum momento passou pela cabeça dele os riscos de produzir um documento desses. Mas foi feito. Cerca de 47 volumes que totalizam mais de 3.000 páginas de análise histórica e mais de 4.000 documentos originais classificados como secretos e ultra-secretos. Daniel Ellsberg foi um dos membros desse grupo de estudos. Foi ele que em 1971, durante o governo Richard Nixon, junto com Anthony Russo, que vazam todo esse material para a imprensa. O conteúdo dos Pentagon Papers cai como uma bomba na sociedade americana, que naquela altura já estava rachada, a população não mais apoiava a intervenção do exército no Sudeste Asiático. E com a divulgação desse conteúdo detalhando os bombardeios no Camboja e Laos, os ataques costeiros ao Vietnã do Norte e a atuação questionável dos fuzileiros navais na guerra, informações essas que nunca foram divulgadas pelo governo à mídia. Dentre todas essas revelações, a verdadeira motivação do governo americano naquela região é finalmente declarada. O seu objetivo não era auxiliar um país aliado, que no caso seria o Vietnã do Sul, em uma guerra por sua independência contra os comunistas do Vietnã do Norte, mas sim impedir o avanço chinês sobre aquele território. O apoio da população à guerra não só termina, como o governo e o exército passam a ser duramente criticados por causarem essa guerra sem motivo algum. Até o ano de 1971, cerca de 58.000 jovens americanos haviam morrido nas florestas do Vietnã por nada. Em um primeiro momento, a administração Nixon decide por não fazer coisa alguma sobre esse vazamento. Afinal, esse escândalo é o resultado das ações de Kennedy e Johnson, mas membros do seu governo argumentam que esse vazamento pode abrir um precedente. A mídia pode se sentir compelida a buscar por mais e mais documentos secretos para divulgar ao público. E esse era um risco grande demais que o governo americano não estava disposto a correr. Dessa forma, a administração Nixon tenta convencer o New York Times a encerrar suas publicações dedicadas aos Pentagon Papers. Essa negociação fracassa, e o seu governo leva esse caso à Suprema Corte Americana invocando a lei de espionagem. Afinal, o New York Times não tinha autorização legal de divulgar o material considerado secreto. O governo vence nos tribunais, pelo menos temporariamente. E o jornal é forçado a encerrar a divulgação desse conteúdo depois de apenas 3 artigos em 14 de junho de 1971. No dia 18 de junho, o Washington Post começa a publicar os seus próprios artigos a respeito dos Pentagon Papers. Nesse mesmo dia, o governo tenta negociar com o jornal o encerramento dessas publicações, pedido que é prontamente negado pela empresa. O governo tenta então suspender essa divulgação via legal novamente, mas dessa vez o juiz Gerhard Gessel rejeita esse pedido. O governo estava na seguinte posição: para tentar suprimir essa história, ele seria obrigado a processar todos os veículos de imprensa do país. Mas isso não foi necessário. Após 14 de junho, o New York Times recorre à decisão na Suprema Corte, que cerca de 15 dias depois vota novamente esse caso e dá a vitória ao jornal, que estava protegido constitucionalmente pela primeira emenda, que garante a liberdade de imprensa. O medo do governo americano de abrir um precedente havia se concretizado, mas a imprensa
também passa a temer o governo. Até aquele momento, nenhum presidente havia tentado tão explicitamente censurar a imprensa, e esse medo viria a se transformar em um dos maiores problemas da mídia americana do século XXI. O governo, vendo que nada poderia fazer contra a imprensa, volta suas atenções para o causador de tudo isso. Daniel Ellsberg é capturado em Boston e prontamente admite ter vazado esses documentos secretos pela mídia. Ele sentia que o povo americano deveria saber daquilo que o seu governo estava fazendo no exterior. Ele dizia que não mais poderia fazer parte dessas mentiras, mas os seus motivos pouco importavam. Ele e Anthony Russo foram acusados do crime de espionagem. No dia 3 de janeiro de 1973, Ellsberg é condenado a 115 anos de prisão, enquanto Russo é condenado a apenas 35. Mas, para a surpresa deles, o governo continuou tentando aumentar a punição imposta a eles, e isso acabou saindo pela culatra. Gravações telefônicas sem autorização judicial foram apresentadas como evidência pelo FBI no dia 9 de maio. Gravações essas que misteriosamente desapareceram alguns dias depois. Antes desse episódio, John Ehrlichman, assessor do presidente Nixon, oferece ao juiz William Byrne um cargo como diretor do FBI, oferta que é recusada pelo juiz, que não iria aceitar esse cargo enquanto o caso Ellsberg não tivesse acabado. Vendo o circo que havia se tornado esse julgamento em paralelo ao excelente trabalho realizado pelos advogados de defesa, o juiz Byrne acaba por rejeitar todas as acusações feitas a Ellsberg e Russo, que foram inocentados e libertos. Essa foi uma gigantesca derrota ao governo Nixon, que ao mesmo tempo estava enfrentando o Watergate, que foi o primeiro escândalo de vigilância dos Estados Unidos. O vazamento dos Pentagon Papers foi o pontapé inicial para o fim do mandato de Richard Nixon. Uma semana depois do início da cobertura realizada pelo New York Times em 1971, membros da Casa Branca organizaram uma força-tarefa, a White House Plumbers, totalmente legal, que tinha como objetivo reunir provas contra Daniel Ellsberg. Esse grupo acabou expandindo as suas operações, se tornando de fato uma polícia secreta pessoal de Richard Nixon, que resolvia os problemas do presidente, que incluíam desde grampear grupos que protestavam contra a guerra do Vietnã, espionar ativistas dos direitos civis e, inclusive, garantir a sua reeleição. Eles se envolveram em uma dezena de crimes diferentes, mas aquele que os deixou famosos foi a invasão do comitê do Partido Democrata no Hotel Watergate em junho de 1972. O plano era simples: invadir o Comitê Democrata, fotografar documentos, grampear todos os telefones, mas eles fracassaram, e 5 homens foram presos e uma longa investigação se deu início. Os grampos da Casa Branca resultaram na condenação pela Suprema Corte americana contra o presidente Richard Nixon, que deveria entregar todas as gravações realizadas provando a sua participação nesse caso. Isso resultou na abertura de um processo de impeachment pelo Congresso. Em 9 de agosto de 1974, Nixon renuncia ao cargo de presidente. E um mês depois, seu sucessor, Gerald Ford, dá o perdão presidencial a Nixon, o inocentando de todas as acusações. 48 oficiais do governo Nixon foram condenados, vários deles a mais de 40 anos de cadeia, mas nenhum deles cumpriu nem um terço desse tempo. Por fim, o primeiro escândalo de vigilância na história dos Estados Unidos foi um alerta à população de que o governo pouco se importava com a sua privacidade e de que a única coisa que os limitava era a tecnologia. É quase cômico o fato de que Richard Nixon saiu impune, enquanto Daniel Ellsberg havia sido condenado a 155 anos de reclusão. O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres contra a busca e apreensão arbitrárias não poderá ser infringido, e nenhum mandado será expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade confirmados por juramento ou declaração, e particularmente com a descrição do local da busca e indicação das pessoas ou coisas a serem apreendidas. Essa é a 4ª emenda da Constituição americana, e é justamente a emenda que foi descartada em outubro de 2001. A seção 215 foi um divisor de águas, porque até aquele momento o governo, teoricamente, não poderia realizar escutas sem autorização judicial prévia contra ninguém. E mesmo que com o passar das décadas mais e mais rumores a respeito da vigilância realizada pelo governo americano explodissem na mídia, ninguém poderia afirmar com certeza que o governo poderia estar realizando vigilância em massa contra os seus próprios cidadãos. Em 1978, um mecanismo judicial foi implementado para regulamentar a vigilância
inteligência interna e externa americana, que até aquele momento estava num limbo legal. A Foreign Intelligence Surveillance Act foi criada como uma resposta às ações ilegais tomadas por Richard Nixon durante o seu mandato, proibindo que o governo espione cidadãos americanos inocentes. Daquele momento em diante, o Tribunal Secreto da FISA foi criado para regulamentar a espionagem realizada pelo executivo, mas de uma forma que garantiria a segurança nacional. Todo tipo de investigação que envolvesse vigilância eletrônica, busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em ações criminosas deveriam requerer um mandado diretamente ao tribunal da FISA. Anteriormente, esse tipo de mandado era emitido por tribunais convencionais, e isso, na visão das agências de inteligência, era um grande risco para o sigilo de suas operações. A criação desse tribunal tecnicamente colocou na legalidade as investigações realizadas pela CIA e FBI. O ponto é, entre o ano da criação do tribunal em 1979 até 2001, exatos 14.019 mandados foram requeridos pela inteligência americana em uma janela de 22 anos, e absolutamente nenhum deles foi negado. Esses números mudaram drasticamente a partir do 11 de setembro. Entre 2002 a 2013 são requisitados 21.314 mandados, e um total de 8 foram negados. O Tribunal da FISA não passa de um carimbador federal para a inteligência americana, um mero enfeite que dá legitimidade legal às investigações das agências, especialmente após 2001. O Patriot Act limitou ainda mais os poderes do Tribunal da FISA. Afinal, os ataques do 11 de setembro só aconteceram porque a atuação da comunidade de inteligência é limitada pela lei. A seção 215 serviu para eliminar esse enfeite da equação. No momento que a lei entra em vigor, o governo recebe poderes quase ilimitados para realizar vigilância contra cidadãos americanos, pois a seção 215 permite ao governo recolher todo tipo de informação sem a necessidade de apresentar justificativas sólidas para a obtenção de um mandado. Basta que o governo diga que esse alvo faz parte de uma investigação sobre terrorismo, que ele está autorizado a coletar todo tipo de informação, e as empresas envolvidas são obrigadas pela lei a entregarem essas informações. A administração Bush fez pleno uso da seção 215 e de seus furos propositais durante os seus 7 anos de mandato após a aprovação do Patriot Act. E o maior escândalo de vigilância desde o caso Watergate explodiu nas suas mãos em 2005. Os jornalistas James Rising e Eric Lachbaum, em 16 de dezembro de 2005, publicaram no New York Times um artigo detalhando o Programa de Vigilância do Presidente, ou PSP, um projeto autorizado pelo presidente Bush alguns meses após os ataques do 11 de setembro, que davam à comunidade de inteligência americana plena autonomia para espionar seus cidadãos sem nenhum mandado emitido pelo Tribunal da FISA. É estimado que até 500 cidadãos americanos eram espionados a todo momento sem nenhum mandado durante os 3 anos em que o PSP estava em vigor. Já no exterior, cerca de 5.000 a 7.000 pessoas eram espionadas. Todas elas eram suspeitas de possuírem laços com organizações terroristas. Oficialmente, a Constituição americana havia sido rasgada, mas não na visão dos oficiais da administração Bush, que fizeram uso de uma interpretação no mínimo questionável a respeito da constitucionalidade de suas ações. Interpretação essa que um grupo muito restrito de pessoas possuía conhecimento. Fato é, eles argumentaram que isso era necessário. As agências de inteligência se sentiam engessadas pela lei, e isso era um risco. Era fundamental uma resposta rápida ao menor sinal de movimentação da Al-Qaeda. Muitas vezes, vários aglomerados de número começavam a ser monitorados ao mesmo tempo, se tornando impraticável requisitar um mandado ao Tribunal da FISA. Os pesos e contrapesos da lei faziam sentido em tempos de paz, mas agora os Estados Unidos estavam em guerra. Mas é claro, os oficiais do governo garantiram que a privacidade e os direitos civis estavam assegurados, que o Patriot Act não deu carta branca para iniciar a espionar cidadãos americanos. Isso não poderia estar mais longe da verdade, argumenta John Yoo, um oficial do Departamento de Justiça americano. Seria lindo se fosse verdade. A publicação desse artigo foi atrasada em mais de um ano a pedido da Casa Branca, por motivos de segurança nacional. Ele só foi publicado em dezembro de 2005 porque Rising pressionou o jornal, dizendo que aquele material havia sido incluído no seu livro que estava para ser lançado. Esse artigo, com toda certeza, poderia ter mudado os rumos das eleições de 2004. Os jornalistas não possuem muito mais que relatos de oficiais da NSA e do Departamento de Justiça para trabalharem. Isso tornava muito fácil para o governo contra-argumentar qualquer acusação direcionada ao executivo, mas mesmo assim,
toda a polêmica em torno do PSP foi suficiente para enterrar o programa. Pelo menos foi isso que havia sido divulgado à imprensa, de que o programa havia expirado em 2007. Mas essa é uma gigantesca mentira. Para tirar o alvo das costas, a Casa Branca divulgou em 2009 um relatório não confidencial sobre o programa de vigilância dos presidentes, para fugir de uma investigação formal do Congresso americano sobre o real alcance da vigilância realizada pela NSA durante o governo Bush. Esse relatório foi uma compilação de 5 agências do governo americano, sem um caráter investigativo, portanto, sem nenhum interrogatório daqueles funcionários de alto escalão do governo que havia autorizado o PSP em primeiro lugar. Ele foi escrito de maneira vaga, sem entrar em detalhes, deixando no ar a impressão de o público está exagerando demais. Nenhuma justificativa legal foi dada nesse relatório. E por fim, nas letrinhas miúdas, várias referências a outras atividades de inteligência foram despejadas. Esse relatório foi suficiente para enterrar o interesse do povo americano e da imprensa sobre a vigilância realizada pela NSA. Mas, enquanto isso, o governo Obama retroativamente renova a validade de vários aspectos da PSP, ampliando em muito o seu poder de vigilância. O relatório entregue à imprensa sobre o PSP era uma grande mentira. Havia uma versão ultra secreta que supostamente apenas uma dezena de pessoas do mundo poderiam ter acesso, e por um golpe do destino, um mero administrador de sistemas teve acesso a ele. O objetivo final da NSA era apenas um: coletar todas as comunicações realizadas na internet. A necessidade legal de mandados era um estorvo. O seu objetivo não poderia ser limitado por leis ultrapassadas. Eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo era criminoso e inconstitucional, mas eles fizeram mesmo assim. A autorização do PSP era presidencial e de aspecto temporário. O objetivo por trás da sua criação era identificar possíveis atentados terroristas contra os Estados Unidos em seus estágios iniciais de preparação. E para cumprir esse papel, a PSP autorizou a NSA a coletar 4 tipos distintos de dados: o conteúdo telefônico, como gravações, conteúdo de internet, como e-mails e mensagens, e os principais: metadados de telefonia e internet. Esses metadados não contêm o conteúdo do e-mail enviado ou a gravação da conversa realizada, mas eles se tornaram a principal ferramenta na vigilância em massa realizada pela NSA. Tudo que se faz deixa rastros. Os metadados são esses rastros. No envio de e-mail é registrado a hora, o lugar, para quem esse e-mail foi enviado, o tipo de computador que você possui, o momento que o e-mail é lido, quando e por qual máquina ele é respondido. Todo o tráfego de internet necessário para que essa mensagem chegue ao destinatário é registrada. O conteúdo se torna irrelevante quando se possui todas as outras informações ao redor do alvo. Em 2009, ano em que o relatório ultra secreto a respeito do PSP é redigido, os metadados que a NSA conseguiu adquirir e compilar durante o período Bush eram ainda rudimentares, comparados aos dados obtidos no governo Obama. Era possível construir padrões através dos metadados de telefonia e internet que realizavam identificação de membros de uma organização alvo, seja terrorista ou não. As regras para essa coleta foram bem claras. A NSA estava autorizada a coletar informações de qualquer um, contando que pelo menos um dos participantes não seja um cidadão americano, para não infringir a 4ª emenda. Com essa prerrogativa, a NSA poderia finalmente conduzir espionagem em território nacional, sem a necessidade de um mandado. Com um escopo tão amplo, era inevitável que centenas de milhares ou milhões de cidadãos americanos estivessem sendo espionados a todo momento, sem nenhum tipo de mandado judicial, e era justamente isso que estava acontecendo. Essa é a origem do Stellar Wind, o segredo mais obscuro da NSA durante a era Bush. Ele estava sob o guarda-chuva do PSP e era a vigilância em massa que o governo americano estava fazendo. A NSA diferenciava os dados que ela coletava entre dados coletados e armazenados e aqueles dados coletados e lidos. Na interpretação da agência, enquanto esses dados não fossem lidos, nenhum crime foi cometido. Portanto, a 4ª emenda da Constituição não seria violada, ou seja, metadados de cidadãos americanos estavam sendo coletados em todo o país e armazenado em algum das dezenas de complexos de servidores sob controle da NSA construídos desde 2001. A partir daquele momento, o governo americano estava a alguns cliques de descobrir toda a sua vida, onde você mora, com quem você mora, quanto você ganha, quem interage com você, tudo, absolutamente
tudo. Já em outubro de 2001, nos primeiros dias do PSP e StellarWind, os principais parceiros da NSA começaram a compartilhar seus dados telefônicos e de internet para a agência. Por parceiros, eu digo, as 100 maiores empresas de tecnologia da época, tanto as domésticas quanto estrangeiras. Cerca de 81% de todas as ligações internacionais realizadas a partir dos Estados Unidos ou para os Estados Unidos foram monitoradas entre os anos de 2001 a 2007. A operação da NSA, que possuía caráter temporário, se tornou rapidamente definitiva, com suas autorizações sendo permanentemente renovadas pelos oficiais de Estado responsáveis por fiscalizar as ações da comunidade de inteligência e garantir que as liberdades civis não estavam sendo violadas. A eterna vigilância havia se tornado realidade.